quer aprender o jeito correto de fazer uma análise de concorrente, seja de estratégia, seja na identidade visual, vem comigo, vem com a gente, que a gente vai falar sobre isso com você e você vai aprender. Você não vai sair desse vídeo sem saber. Bom, antigamente era mais comum a gente conseguir se diferenciar de uma forma mais fácil, porque eram poucos concorrentes, a gente tinha poucas empresas, a gente tinha poucos produtos. A diferenciação era muito mais comum, mas hoje em dia é um pouco mais difícil porque está tudo muito parecido, a tecnologia é muito fácil de ser copiada, a gente sabe disso. Mas a gente quer falar de uma forma de como você pode analisar isso e se diferenciar, analisar os gaps ali de oportunidade. E a gente acho que é importante falar sobre a estratégia primeiro. Sim. Dentro desse cenário de estratégia, até entrando na parte de produto, você falou que tinha muitas similaridades, né? Tinha muitas diferenças, na verdade, hoje tem muitas similaridades. O que a gente tinha, na verdade, é que assim, quando você criava um produto e ele era teu. Sim. Hoje, tanto que a marca de refrigerante de cola, tinha 2, 3, né? Marca de sabão em pó, 2 ou 3 marcas, e aí você conseguia identificar a diferença entre uma e outra. Tal. Hoje é muito difícil, hoje realmente, como consumidor, é muito difícil você conseguir separar qual que é a diferença do Dolly Cola pro Baré Cola, sei lá, qual que é a diferença. Pra mim, os dois são péssimos, mas enfim, nada contra as marcas, se quiserem, nos contratem para fazer os projetos. Corta essa parte. Mas assim, a gente não sabe a diferença, até porque a gente não é especialista no quesito refrigerante, assim como não somos especialistas em sabão em pó, eu não sei qual que é o melhor sabão em pó. Tenho uma impressão de que é o que eu compro sempre, mas porque eu a gente aprendeu ali com a nossa mãe também, é o que a mamãe usava. Exatamente, então vai muito por essa linha. Só que quando a gente fala de uma marca e a gente está num processo de construção de marca, a gente tem que ter um pouco mais de cuidado para fazer esse tipo de... para não acabar assumindo coisas que são do nosso imaginário. Então a gente precisa ir para essa questão de análise de concorrentes. Dentro desse cenário, como é que a gente faz isso na parte de estratégia? Né? Quando a gente fala de estratégia, como é que a gente coloca isso daí em prática? Primeira coisa que a gente faz é entender quem são os nossos concorrentes diretos e indiretos. Essa é a primeira coisa, vale tanto para estratégia quanto para design, sem sombra de dúvida. Entender quem são esses caras. Muita gente que não sabe quem são os concorrentes indiretos, né? Exatamente. E aqui eu acho até legal falar disso, né? Na minha percepção de estratégia, o que a gente tem? O concorrente direto é aquele que vende a mesma coisa que você, a solução para o mesmo problema que você vende, para as mesmas pessoas que você está querendo atingir, alcançar, né? O concorrente indireto é aquele que ou vende uma solução diferente da tua para as mesmas pessoas, ou vende a mesma solução que a sua para pessoas diferentes. É basicamente isso. De um jeito bem basicão aqui, bem resumido, é basicamente isso que é a diferença. Então a primeira coisa que você tem que fazer é mapear quem são concorrentes diretos, concorrentes indiretos. Essa é a primeira coisa. Depois disso, o que você vai fazer? Você vai procurar o discurso deles. Ou seja, você vai procurar o que eles dizem ser, o que eles falam, o que eles comunicam. E como é que você vai fazer isso? Tu vai entrar no site desse concorrente, você vai entrar nas mídias sociais, você pode pegar os materiais de publicidade, se ele tiver publicidade impressa, outdoor, esse tipo de coisa. A gente trabalha com alguns clientes do agro, tem muita questão impressa, outdoor, catálogo, essas coisas. Você vai pegar, vai coletar todos esses materiais, tudo que você puder desses materiais, vai começar a decupar esses discursos para entender o que esses caras estão prometendo, o que esses concorrentes estão prometendo para as pessoas. Por quê? Aqui uma coisa importante. Não é tão relevante neste momento de análise o que eles de fato entregam, e sim o que eles prometem. Porque o que a gente compra no dia a dia não é uma entrega, é uma promessa. É uma promessa. O que a gente compra é sempre promessa, principalmente quando a gente vai consumir uma marca nova. A gente nunca tem certeza do que a gente vai receber. A gente está comprando aquilo como uma promessa de que vai dar certo. Falei, eu acho que vai dar certo. A marca está prometendo para mim que vai ser legal e eu vou lá e eu compro essa promessa. Então, o que eu vou analisar é a promessa. O que eles estão prometendo? Qual é o benefício que eles dizem que me entregam? O que eles dizem que tem como diferencial? O que eles dizem que tem como característica? Como é que é a personalidade falada dessa marca? E a gente vai começar a decupar essas coisas. Então pensa lá, vou analisar 20 concorrentes, eu vou pegar todos os textos de todos os sites, de todas as mídias sociais, dos catálogos, blá 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 blá, e vou começar a ler todo esse material e entender o que cada um desses concorrentes está
comunicando. E aí, mais importante, ou tão importante quanto isso, ver o que eles prometem e como eles prometem, como que eles encapsulam essas promessas. É muito comum você ver uma marca de tecnologia, de desenvolvimento de software, falando que vende soluções em tecnologia. Por quê? Porque eles querem aumentar a elasticidade da marca, porque eles querem trazer uma percepção diferente. Então isso acontece muito comum. Então você também tem que começar a entender como é que eles estão encapsulando as soluções, os produtos que ele tem, para você não acabar caindo no mesmo lugar. Afinal, se o seu objetivo é se diferenciar, você não pode cair no mesmo lugar que todo mundo. Você tem que fazer uma promessa diferente. Nessa hora você deve achar muito conteúdo parecido, né? Muita coisa. Cara, sempre. Todo cenário tem muito concorrente falando exatamente a mesma coisa. Isso é bastante comum. Às vezes parece que só copiou e colou, mudou uma palavra. Posso copiar? Pode, mas não faz igual. Né? É, bem isso. Você copiando a matéria do seu amigo lá na escola? É assim, era assim. Eu não falo que eu tenho qualidade, mas eu falo que eu sou o melhor, né? Então meio que dá na mesma. Então é basicamente isso. E aí o que você vai fazer no final? Terminou de fazer essa coleta? Acredita, isso já é muito trabalho, tá? Não parece fácil falando, mas isso já é muito Dependendo trabalho. do mercado ali, né? O número de concorrentes. Dependendo do mercado, a gente acabou de fazer um projeto, a gente está no meio de um projeto aqui que a análise de concorrentes levou 4 ou 5 dias para terminar. E isso focado só fazendo essa análise, né? Então, assim, terminou de fazer isso aí, você vai organizar. Por quê? Aí você vai ver o que se repete, que foi exatamente isso que o Diro acabou de falar. O que se repete, quantas vezes se repete cada um desses discursos, e aí você vai conseguindo mapear quais são os lugares comuns, quais são os clichês de comunicação do seu mercado, do seu segmento. E aí sim você pode encontrar oportunidades. Tanto oportunidades em coisas que eles falam, às vezes, e isso é uma coisa muito curiosa, porque tem marcas que falam alguma coisa muito interessante, mas falam muito pouco, mas não abraçam aquilo como um discurso de verdade. Tímido. É tímido. E aí você pode, eventualmente, com um posicionamento, tomar posse daquilo. Assumir aquilo para você, sem essa timidez, usando todo o seu poder de comunicação para isso, levando isso para sua identidade visual, levando isso para sua identidade verbal, para o teu posicionamento. Ou seja, você não precisa ser o primeiro a falar sobre aquilo, não, mas você pode ser o que abraçou aquilo. E você vai ser o que vai ser lembrado por aquilo. Esse é o grande ponto. Então você pode usar isso, ou você pode descobrir um gap que ninguém falou. Sim, uma coisa que ninguém nunca falou e que eu acho que é interessante, que pode ser relevante para os seus públicos. Perfeito, taca ali pau. O grande objetivo da análise de concorrência é isso, entender gaps e oportunidades, que são duas coisas ótimas quando a gente fala de posicionamento, e é o que inclusive eu uso como base para construir a nossa próxima etapa, que são as hipóteses de posicionamento. A gente não vai falar sobre isso hoje, até porque também tem a parte de pesquisa de concorrentes no design, para identidade visual. É muito semelhante com essa, só que a gente tira essa parte do discurso, né, da comunicação verbal da marca, e a gente parte pro visual. A gente pega esses concorrentes, esses mesmos concorrentes que a gente levantou, e aí a gente começa a analisar visualmente, cara, quais são as cores que eles estão utilizando? Quais são as fontes que eles estão utilizando? Qual é o estilo fotográfico que eles estão utilizando? E aí muita coisa que você às vezes tinha com verdades absolutas começa a cair por terra. Por exemplo, digamos que você é uma marca de advogados. Quando a gente fala marca de advogado, lugar comum, o que é que vem na sua cabeça? Símbolo da justiça. Da justiça. A balança. A balança, a Atena lá. Beleza, pode ser realmente. E aqui a gente não tá falando para você jogar lá no Google logo de advogado e ver o que é lugar comum. Não, a gente tá falando de seus concorrentes. Sim. Porque é o que a gente falou. Lugar comum do advogado é a balança. Mas e se nenhum concorrente teu utilizar? Será que é interessante utilizar esse lugar? Pode ser uma oportunidade, né? Pode ser uma oportunidade. Pode ser uma oportunidade. Então é isso que a gente fala. Quando a gente levanta esses concorrentes, já aconteceu de projetos que era um redesign, o cliente queria mudar a cor e a gente analisou que a cor, cara, é uma cor de diferenciação. Vale a pena a gente manter. Essas verdades absolutas caem, a gente deixa o gosto pessoal, enfim, eu gosto disso, eu gosto daquilo. Ou a vontade, né? Quero fazer tal coisa. E a gente começa a perceber aqui qual é o lugar comum daquele mercado. Agora, é para se diferenciar? É para ser mais do mesmo? É para ser meio termo? Aí é o posicionamento que vai definir. O posicionamento foi definido ali nos gaps de oportunidade, no que foi levantado, que a gente define, bom, a gente vai para o lado contrário de todo esse lugar comum aqui do segmento, ou a gente vai fazer um pouco mais do mesmo ali? Vou dar um exemplo
De novo, eu estava ouvindo podcast, talvez eu tenha falado no vídeo anterior ou num próximo vídeo que eu estava ouvindo um podcast com um funcionário do Nubank que estava falando sobre os processos de branding, né, durante lá o processo de criação do Nubank. E uma das ideias do Nubank era justamente essa questão de ser fora da lei, né, de quebrar paradigmas, de quebrar padrões e tudo mais. E a escolha do roxo, no caso da identidade visual deles, é engraçado que foi falado exatamente dessa forma no podcast. Foi simplesmente porque a gente olhou e falou: nenhum banco tem coragem de ser roxo, então a gente vai ter. Então foi uma escolha nesse sentido. Por quê? Porque a ousadia, a revolução vem muito do posicionamento. Sim. E o posicionamento guia. O posicionamento fala: a gente pode usar roxo se a gente quiser, mesmo que seja uma cor impensável para um banco naquele momento, mesmo que seja uma cor impensável. Tudo que é cor. Hoje ficou tranquilo, mas eles abriram essa porta, né? Era impensável ter um banco roxo. A partir do momento que eles decidiram uma personalidade, um posicionamento de marca que fazia o impensável, que permitia o impensável, podemos fazer. E aí, inclusive, é um jeito de ver como o posicionamento guia, não guia a identidade visual falando o que ela tem que fazer, mas dá para ela as oportunidades. Fala, essas oportunidades você pode abraçar. Essas você pode, essas daqui infelizmente, você tem que fazer um pouco ali, ou pro cliente não te estranhar e falar, essa marca é desse segmento mesmo. Então, naquele primeiro momento, a gente tem, às vezes, de usar um pouco do clichê. Às vezes, é porque a gente geralmente tem dois perfis de profissionais, né? O cara quer ser disruptivo e às vezes passa da conta, e aquele que quer fazer um pouco mais do mesmo, ali, do segmento mesmo, e a resposta não é nenhum nem outro, é o que o seu posicionamento aponta. Às vezes, uma solução óbvia é o que melhor atende ali o seu mercado. Bom, uma análise então de concorrentes de forma visual, de forma estratégica, é isso. É trabalhoso, não é fácil. Muitas das vezes você vai perder ali os seus dias, como a gente falou, tem projeto aqui, a gente está pegando que a gente perdeu 4 dias fazendo análise só da parte de posicionamento só verbal. Da estratégia. A gente ainda vai fazer o levantamento do visual, indiretamente às vezes a gente acaba fazendo. Vai ser mais difícil, que é muito ponto físico, é mais difícil ainda. É muito ponto físico. E a gente vê a oportunidade de diferenciação ou não. Qual é o lugar comum do segmento? Para falar isso, sim. Eu tenho certeza onde eu estou e eu tenho certeza onde meus concorrentes estão. De forma resumida, é isso no vídeo de hoje. Se você gostou, cara, deixa seu like aqui, compartilha, deixa seu comentário. Se inscreve no canal. Se inscreve, muito importante. Entendeu? Você deixa seu like aqui porque o YouTube vai entender que você gosta da gente, você gosta desse conteúdo. Deixa seu comentário se sua pergunta foi interessante. Se você puxar um pouco do nosso saco, tô brincando. Mas se essa pergunta foi interessante, a gente vai responder essa pergunta. E sempre estamos aqui nas outras redes sociais, estamos aqui no YouTube. Te vemos no próximo vídeo, valeu? Ele falou brincando, mas é verdade. Abraço, velho.